Professor, boa noite. Vou falar agora sobre o nosso experimento 8, que foi o experimento sobre modulação SSB, que é Single Sideband, né? Primeiro, nós importamos as bibliotecas necessárias, que foi o NumPy e a Matplotlib, que faz a gente plotar os gráficos, tanto no domínio do tempo quanto na frequência. E depois definimos a frequência e amplitude dos sinais, em que a frequência da portadora, que foi denominada FC, foi escolhida como 66 Hz e da mensagem como 2 Hz. E tanto a amplitude quanto a portadora, que é a C, quanto a mensagem, que é a M, foram fixadas em 1 para simplificar o nosso experimento. E depois nós criamos o vetor de tempo, que vai de 0 a 20 segundos, com 2.000 pontos igualmente espaçados. E em seguida calculamos o período de amostragem, que é o nosso TS, e a frequência de amostragem, que é o nosso FS, que são os parâmetros importantes para realizar a transformada de Fourier, que vai vir depois. Aqui os nossos valores, né? E o nosso gráfico que a gente montou. Aqui, como a gente vai gerar o sinal da portadora, que é um cosseno de frequência FC, e o sinal da mensagem também é um cosseno, mas com frequência FM. Em seguida vamos plotar os dois sinais no mesmo tempo para visualizar a portadora e o sinal de mensagem separadamente. Aqui como é que ficou separado, né? A portadora em domínio do tempo e a mensagem, que também vai no domínio do tempo. A amplitude delas fica fixada em 1, de 0 a 1, e tudo dentro do domínio do tempo, como a gente já falou acima. E depois a gente aplica a transformada de Fourier nos dois sinais, tanto na portadora quanto na mensagem, e usamos a função FFShift para centralizar os espectros em torno de zero. E também criamos vetores de frequência que correspondem para poder representar os espectros no eixo da frequência. São esses vetores aqui de frequência, o PLT-plot, né? Fizemos o ABC e o ABS aqui, e assim ficou nossa portadora no domínio da frequência e a nossa mensagem no domínio da frequência. Em seguida, nós plotamos os espectros de amplitude, tanto da portadora quanto da mensagem, e podemos ver que os espectros da mensagem têm um componente de mais ou menos 2 Hz e da portadora de mais ou menos 6 Hz. Isso será importante para entender como ocorre o deslocamento espectral na modulação. E depois a gente inicia a segunda parte do nosso experimento, que é a modulação em SSB, que é a discriminação em frequência. E começamos gerando o sinal. Nós primeiro multiplicamos os sinais da portadora e da mensagem, gerando o sinal DSB. E depois aplicamos a transformada de Fourier para visualizar os espectros resultantes. No gráfico nós vemos duas bandas laterais, uma em torno de mais FC e outra em torno de menos FC, o que pode caracterizar a DSB, né, a nossa modulação DSB de frequência. Em seguida, nós colocamos um filtro passa-baixa do tipo Butterworth, que definimos a frequência de corte igual a da portadora e uma ordem de 10 para garantir a boa atenuação fora da banda de passagem. Aqui o nosso filtro, Butterfuzz, nome difícil. E aqui nós geramos o gráfico em frequência do filtro passa-baixa que nós aplicamos acima, e com o objetivo de mostrar que ele permite a passagem das frequências próximas da base e atenua as mais altas, o que será essencial para eliminar as frequências das bandas laterais do sinal DSB. Aqui como ficou o nosso filtro passa-baixa com amplitude em domínio da frequência. E, e aqui a gente gera o gráfico da resposta em frequência do filtro passa-baixa, né? O objetivo é mostrar que ele permite a passagem da frequência da base e atenua as altas, né? E então aplicamos o filtro ao sinal DSB para eliminar uma das bandas laterais, resultando no sinal SSB,
Em seguida, plotamos o espectro do sinal resultante e podemos observar que apenas uma das bandas foram mantidas, e caracteriza a modulação de faixa única lateral. Como é que ele fica, né? Faixa única lateral. E aqui foi nossa plotagem usando transformado de Fourier no SSB. E a gente parte para demodulação SSB, que é a nossa detecção coerente. Ai, ai, peraí. É... Nós aplicamos o filtro ao sinal DSB para eliminar uma das bandas laterais e resultando no sinal SSB. Em seguida, explotamos os espectros. E agora a gente começa a etapa de demodulação chamada da detecção de coerente, onde usamos a mesma frequência da portadora para recuperar a mensagem original. E assim fica o nosso gráfico, com vetor de saída em função do tempo, em segundos. E depois nós fazemos a multiplicação da detecção coerente, que nós multiplicamos o sinal SSB novamente por um cosseno da mesma frequência da portadora. Esse processo desloca o espectro do sinal de volta para a origem, possibilitando recuperar o sinal da mensagem. Em seguida, nós visualizamos a saída V de T, em que plotamos a forma da onda do sinal demodulado V de T no tempo, e podemos perceber que ele é uma versão distorcida da mensagem original, ainda contendo componentes em alta frequência que precisaremos, na verdade, filtrar. E assim fica o nosso DSSB, nosso filtro, e a gente ainda precisa filtrar mais ele para ele ficar de melhor visualização, não é? Então a gente calcula a nossa transformada de Fourier do sinal V de t para analisar o espectro em frequência de saída. Essa visualização vai nos ajudar a identificar onde estão as componentes da mensagem e os componentes espúrios do processo de multiplicação. Com aplicando o filtro, ele já fica mais limpo a imagem. Então, por fim, nós plotamos o espectro de amplitude no sinal demodulado e observamos que as principais componentes são concentradas em torno da frequência da mensagem, mostrando que o processo de modulação foi muito bem sucedido, como eles ficam bem próximos do outro, né? Então a gente começa a nossa modulação SSB, que é a nossa discriminação em fase. É, a gente começa plotando as bibliotecas SIPE, Signal, e importando a Hilbert, que vai nos ajudar a plotar nosso gráfico. E aqui a gente novamente usa o filtro passa baixa, né? É, e sobre o sinal demodulado de V. O objetivo é eliminar o componente de alta frequência e deixar apenas nossa mensagem recuperada. Depois disso, multiplicamos a saída por 4 para corrigir o escalonamento da amplitude causado pela modulação. E no gráfico, nós comparamos a mensagem recuperada com o sinal original e podemos ver que as duas formas de onda são praticamente idênticas, mostrando que o processo de demodulação funcionou corretamente. Em seguida, a gente inicia uma nova abordagem, que é a modulação SSB por discriminação em fase, que diferente da modulação por filtro, essa técnica é usada para usa o transformado de Hilbert para gerar uma defasagem de 90 graus, que permite a gente eliminar uma das bandas laterais de forma analítica sem a necessidade de filtro físico. Então ele fica assim. E então nós aplicamos a transformada de Hilbert aos sinais da mensagem portadora. E os resultados dos sinais M Hilbert e C Hilbert, que são versões defasadas de 90 graus dos sinais originais. E em seguida combinamos os sinais de acordo com a expressão. É,
essa expressão aqui, NP, SSP e tal. Esse processo gera a modulação de faixa lateral única de forma matemática sem filtros. Em seguida, a gente parte para a demodulação SSB, detecção coerente, onde o gráfico mostra uma forma de onda que tem variação de amplitude semelhante ao sinal DSB, mas com uma leve assimetria, o resultado se dá por causa da eliminação de uma das bandas laterais. Essa é a característica principal da modulação SSB. Apenas uma das bandas laterais é transmitida, economizando metade da largura da banda do sistema. E então, nós aplicamos a transformada de Fourier ao sinal SSB para visualizar o espectro de frequência. Utilizamos as funções FFT e FFShift para centralizar o espectro, e o vetor frequência é gerado de forma correspondente. Essa análise vai nos mostrar claramente a presença de apenas uma das bandas laterais no espectro. Em seguida, nós plotamos o espectro de amplitude do sinal SSB, e diferente do espectro DSB, que possuía duas bandas laterais simétricas, nesse podemos observar que apenas uma da banda superior no caso. Isso fica visualmente Isso confirma que visualmente o processo de modulação por discriminação em fase funcionou corretamente. Dando sequência, nós começamos o início do processo de demodulação SSB novamente por detecção coerente, que vamos multiplicar o sinal SSB por uma portadora da mesma frequência e fase, simulando o processo de recuperação do sinal na recepção. Então, nós multiplicamos a SSB pela portadora, que é cosseno 2πfct, e obtendo o sinal V de t, que no gráfico mostra esse sinal do tempo. Aí podemos ver que uma forma de onda com variações rápidas, resultado da sobreposição das componentes de baixa frequência após a multiplicação. E então a gente aplica a, a transformada de Fourier no sinal V de t para observar aqui o espectro no domínio da frequência. E assim, antes usamos FF-Shift e FF-Frequency para observar os eixos da frequência corretamente, preparando o gráfico espectral. E então a gente encerra a nossa apresentação com esse procedimento. Nós podemos aprender duas formas principais de gerar o sinal SSB, que é por discriminação em frequência usando o filtro passa-baixas, e por discriminação em fase usando a transformada de Hilbert. Também podemos observar o processo completo de demodulação coerente e filtragem, recuperando com precisão a mensagem original. Essa frequência é amplamente utilizada em radiocomunicações, pois reduz a largura da banda pela metade e melhora a eficiência espectral do sistema. É isso, professor. Valeu!